Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer, uma alegria muito grande poder mais uma vez me dirigir a vocês para juntos nós estarmos comentando aqui mais uma aula da revista da Escola Bíblica Dominical para adultos. Nós estamos falando aí, aprendendo a batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. É uma alegria poder compartilhar com vocês aqui mais uma vez os ensinos bíblicos acerca desse tão importante tema. É um prazer, uma alegria fazer parte aqui do canal do pastor Edivaldo Bueno. É uma alegria muito grande e um prazer poder me dirigir a você e a toda a sua família, a todos os seus amigos, os irmãos que estão presentes e nos assistem aqui no canal do pastor Edivaldo. Curta o canal, se ele é um canal de bênção para você, é muito importante a sua participação. A lição que nós vamos estudar é a lição de número 5, um inimigo que precisa ser resistido. Essa lição, ela é a lição do dia 3 de fevereiro de 2019. Um inimigo que precisa ser resistido. O texto áureo desta lição: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Na verdade prática, o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. Todos nós sabemos e aprendemos nas primeiras lições que nós vivemos, e é uma realidade, a batalha espiritual. Nós devemos aprender como lidar com esse tão importante assunto e como viver isso na prática. É fato que a Bíblia, ela nos mostra, a Bíblia ensina e que nós somos soldados, estamos armados com as armas espirituais para nós batalharmos a batalha da fé. Então nós, uma vez que fomos alistados para a guerra, nós estamos nesta batalha espiritual, nós estamos nessa peleja, tá? E nesta peleja nós precisamos resistir ao mal, resistir ao inimigo, como soldados que somos atacados, somos diariamente, em todos os momentos, o inimigo está armando ciladas, está projetando um dos seus planos malignos contra nós, contra a igreja do Senhor, enfim. E por conta disso nós devemos estar bem armados com as armaduras da fé, é o que Paulo diz, preparados para resistir ao diabo, sabendo que a Bíblia nos garante que nós já somos mais do que vencedores se nós estivermos em Cristo. Se nós permanecermos em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Então, a lição de hoje nós vamos falar um inimigo que precisa ser resistido. No capítulo 4 da epístola de Tiago, nós vamos ver, Tiago já inicia dizendo o seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, das vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar? Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites? Tiago vai dizer: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que, em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus,
e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Esta é a leitura bíblica em classe. E, como os irmãos viram, o versículo de número 7, que é exatamente o versículo que está no texto áureo da lição, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse versículo é o versículo também que ele está de forma mais clara envolvido no tema da lição de hoje. Introduzindo aí esta lição, nós vamos ver que a carta de Tiago, ela foi a primeira das cartas, primeira escrita do Novo Testamento, que foi dirigida aos irmãos da igreja primitiva. Então, quando nós pegamos a história da igreja e analisamos aqui o Novo Testamento, embora a carta de Tiago ela está aqui no meio do Novo Testamento, ela foi a primeira escrita para os irmãos. Foi o primeiro ensinamento que foi levado aos irmãos da igreja primitiva. E, sendo assim, a carta de Tiago ela é um escrito muito prático, a exemplo do que acontece com Provérbios, né, uma linguagem imperativa, uma linguagem muito prática, a exemplo do que nós vemos também no Sermão do Monte de Jesus, também nós vemos aqui nessa carta de Tiago, endereçada àqueles primeiros irmãos hebreus que tinham sido dispersos na época da diáspora. Haja vista no dia de Pentecoste, por exemplo, muitos que se converteram ali voltaram para as suas cidades no Império Romano, no vasto Império Romano, e esses irmãos ficaram então espalhados por todo esse império. E a carta que Tiago escreve, que foi no máximo aí o ano 45, então vamos ver que ela foi bem pouco tempo, logo após o fundamento da igreja, a fundação da igreja, né? E ela data-se no máximo ao ano 45. Então essa carta de Tiago, ela foi dirigida a esses irmãos hebreus, crentes, convertidos, que estavam então espalhados por todo esse império romano. Sendo assim, a epístola de Tiago, falando aqui já no primeiro tópico, ela foi dirigida a esses irmãos, destinada a esses irmãos, tá? E nós vamos voltar a falar disso no tópico 3, né? Falando desses destinatários aí da carta, a esses irmãos que eram de origem judaica. Basta olhar no capítulo 1, versículo de número 1, ele vai dizer lá: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Então, a própria carta deixa claro que essa carta foi dirigida a esses irmãos hebreus que estavam dispersos aí por todo esse Império Romano. Agora, quando nós falamos do conteúdo dessa epístola, quando nós falamos do que se trata, nós vamos ver o quê? Ensinos práticos, muito práticos. Tiago ele fala de forma clara, aliás, é um texto tão conhecido que nós falamos muito, né, a respeito da fé verdadeira. Tiago ele diz: olha, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, Tiago ele aplica o ensino da fé verdadeira de forma muito prática, ou seja, a fé deve ser vivida na prática, a fé deve ser demonstrada, né, no seu cotidiano, no seu testemunho cristão. Enfim, esse conteúdo dessa carta, ele é tão antigo que ele difere das demais cartas, por exemplo, as do apóstolo Paulo, que são ensinos doutrinários, doutrinas sistemáticas, entendeu? Já a carta de Tiago, por exemplo, Tiago, no capítulo 2, o versículo de número 2, ele vai apresentar aí, ele diz no versículo de número 2, ele dizendo lá: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem
com um anel de ouro de dedo ou trajes preciosos, e entrar também algum pobre com o sódio do traje. Ele diz lá no vosso ajuntamento aí. Em algumas traduções, os irmãos vão ver que esse ajuntamento, entendeu? Na atualizada, por exemplo, na revista corrigida e atualizada, vai aparecer lá na vossa sinagoga. Entendeu? Então a palavra, o nome sinagoga aparece nessa epístola, na carta de Tiago. Por quê? Porque os irmãos da igreja primitiva, o modelo de culto que eles tinham era o modelo da sinagoga. É por isso que lá na carta ao Apocalipse, aparece lá a mensagem ao anjo da igreja. E um dos títulos das lideranças da sinagoga, estava lá o anjo, ou seja, o mensageiro, o responsável para transmitir a mensagem. Então, ao anjo da igreja, está escrito lá, era um título que se aplicava também na sinagoga. Então a igreja primitiva, ela tomou como base o modelo da sinagoga. E quando eles se reuniam, também foi aplicado esse nome. Por quê? Porque não tinha um nome, não tinha uma classificação ainda. Os irmãos crentes, eles eram chamados como movimento de Jesus, eram aqueles que seguiam Jesus. Tem um texto que, se você quiser anotar e ler na classe, vai ser muito bom, que fala em Atos capítulo 11, o versículo de número 42, vai mostrar lá que lá em Antioquia, aquele movimento, quando Paulo já convertido, juntamente com Barnabé, eles estavam pregando e ensinando ali nas sinagogas, foi então que os irmãos passaram a ser chamados de cristãos pela primeira vez. Então até ali, os irmãos só eram chamados o movimento de Jesus. Então, a carta de Tiago é um tempo muito anterior à carta de Paulo, aos ensinos de Paulo. É um período, por isso que apresenta a expressão aqui, a sinagoga de vocês, quando vocês estavam reunidos no mesmo modelo da sinagoga. Crentes em Cristo, hebreus que serviam ao Senhor, mas é um período muito anterior ao período doutrinário das cartas do apóstolo Paulo. Outro sim, quando nós falamos do tema, tá, é muito importante, porque a carta do Tiago, ela vai separar aí a fé das obras, né? A fé das obras. Não adianta só falar que tem fé, você tem que demonstrar a sua fé, entendeu? As obras, elas demonstram a fé que você tem. Alguém dizer que tem fé e não amar, alguém dizer que tem fé e não viver o amor, alguém dizer que tem fé e na prática as suas obras mostrar outra coisa, isso é mentira. Então Tiago, ele demonstra essa questão prática da fé, tá? E por isso que ele diz lá, Tiago retoma o tema, tratando no capítulo anterior, sobre a amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração. Ele diz lá, vocês têm amarga inveja e sentimento faccioso. Capítulo 3, versículo de número 15. E ele vai dizer lá, essa sabedoria, ela é o quê? Ela é terrena. Essa sabedoria, ela é o quê? Animal. Essa sabedoria é diabólica. Não é de Deus. Não é esta fé que nós, como cristãos, precisamos viver. Não é esse modelo de fé que nós devemos viver. Então, Tiago, ele está ensinando a esses irmãos, aos irmãos da igreja primitiva, o verdadeiro modelo de fé que nós devemos seguir e andar. E esse padrão de fé, esse modelo de fé, ele não é o modelo cristão. Não é o modelo daquele que segue a Cristo. Por quê? Onde há inveja, onde há esse sentimento faccioso, onde há essa ira, porque quando nós vamos ler aqui no capítulo 4, os irmãos vão ver essa expressão no capítulo 4 aqui, vai falar de deleites, vai falar de cobiça, vai falar de ódio. Então, não é esse o padrão cristão da fé. A fé cristã, ela é baseada no amor. E o amor, na Bíblia, ele é demonstrado na prática. Na prática. Então, pois bem,
nós vamos ver aí Tiago, ele lembrando esse tema que ele mesmo já havia tratado. Amarga inveja. O que é a inveja? A inveja é um pesar, tristeza pelo bem do outro. Tá? É um exemplo disso aí. Os irmãos vão ver, por exemplo, Acabe. Não lembra de Acabe? Acabe, ele desejou a vinha de Nabote, que era próximo do palácio. Ele olhava e via aquela vinha bonita, próspera, e Acabe desejou aquilo. E ele ficou triste por quê? Porque o Nabote não aceitou a proposta dele. É aí que entra Jezabel. E Jezabel vai, o que está acontecendo? Por que você não está dormindo? Por que você está aí beiçudo? O que está acontecendo? Ele diz, não, é porque eu fiz uma proposta para Nabote, eu queria tanto aquela vinha. Ele não queria uma vinha, ele queria aquela vinha. Ele queria aquela vinha. Esse é o problema da inveja. Não é pecado você gostar do carro, do modelo do carro do irmão, do modelo da casa do irmão, e dizer, eu quero uma casa igual a essa, eu quero um carro igual a esse. O problema é você querer aquele bem do irmão. Aquele bem que é do seu próximo. Você quer, não, é isso, eu quero esse, eu quero deixar ele sem, eu quero ficar com aquilo que é dele. Isso é inveja. É quando você fica triste por não conseguir aquilo que é do outro. Então, havia esse sentimento. Nós estamos falando aqui de uma carta dirigida a crentes. Havia esse sentimento no coração daqueles irmãos. Havia um sentimento baseado nas coisas, num padrão mundano. Um padrão de vida mundana, um padrão de vida que era inspirado, que era influenciado pelo demônio. Por isso que Tiago diz que essa sabedoria é diabólica. Diabólica. Então esse ensino de Tiago, ele visa tratar o quê? O caráter cristão. O caráter cristão. Para quê? Para que o caráter cristão daqueles irmãos fosse afinado com o sentimento de Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tá? E o sentimento que houve em Cristo Jesus não foi um sentimento de engrandecer, de soberba, de orgulho. Pelo contrário, esse sentimento estava em Satanás. É Satanás que tinha esse sentimento de orgulho. Ele diz, subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Jesus não. O sentimento que houve em Cristo Jesus foi de submissão, de humildade. Ele abriu mão de si mesmo, abriu mão da sua glória e veio a este mundo morrer na cruz por nós. Tá? Então ele negou-se a si mesmo. Então haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, partindo aí para o primeiro tópico, nós vamos falar aí os deleites da vida. Porque Tiago diz lá, de onde vem, capítulo 4, as guerras e pelejas que há entre vós. Vejam bem, o quadro da igreja que Tiago se dirige. Tá? Guerras e pelejas. Há aqueles que afirmem que essas guerras e pelejas sejam referência às disputas internas que havia entre os judeus de Jerusalém nos levantes contra Roma. Ou seja, os judeus que estavam, sempre houve, inclusive o Barrabás era um desses, aqueles judeus patriotas que queriam libertar a Judéia, né? Que queriam se ver livres do poderio de Roma. O Império Romano estava dominando e era uma grande potência. Então havia esses judeus patriotas que queriam libertar o seu povo do Império Romano. Então essa guerra e peleja tratada para Tiago não diz respeito a isso, mas está falando de um caráter daqueles crentes. Uma vida e atitudes que havia entre a igreja, no seio da igreja. Tiago está tratando aqui com o caráter cristão, tá? O caráter daqueles irmãos. Então, quando fala de guerra e de peleja, Tiago está falando aqui de forma metafórica, né? O que é uma metáfora? Os irmãos vão ver essa palavra sendo repetida aqui nessa lição. Metáfora é quando usam uma figura de linguagem. Uma frase onde há uma metáfora, ela pode ser tida até como duplo sentido, por exemplo. Tá? Existe uma comparação. Eu vou dar um exemplo. Quando você diz que uma pessoa ela tem um coração duro como pedra. Este homem tem um coração duro como pedra. Não é que o coração daquela pessoa é de pedra, é uma metáfora. Está falando que aquele homem ele é
difícil de aceitar a verdade, ele tem um coração duro, ele é uma pessoa de difícil aceitação, tá? Uma pessoa muito incrédula. Aí essa pessoa tem um coração duro como pedra. Não é? O coração dele é de carne normal e tem sangue lá sendo bombeado. Mas está falando da dureza do coração daquela pessoa. É uma metáfora. Então a metáfora é quando usa uma figura de linguagem, usa uma palavra para comparar outra coisa, outro sentido. Tá? Então isso é uma comparação. Então Tiago ele faz uso de metáfora. Tá? Então quando ele fala aí guerras, não é que os irmãos estavam tudo armados dentro da igreja. Quando ele fala de peleja, não é que os irmãos estavam tudo armados. Por exemplo, ele usa aqui essa expressão adúlteras e adúlteras. Ele está falando aqui, não é que os irmãos viviam traindo uns aos outros dentro da igreja, não é nesse sentido. Mas ele está falando aqui da fidelidade a Deus. Quando ele fala de infiéis, ele está falando da infidelidade a Deus. E não do cônjuge que praticou o adultério contra o outro. Então é uma linguagem metafórica. Tá? Então ele faz uso disso. Então esse é o quadro. Havia guerra, discussões, cada um discutindo por aquilo que era propriamente seu. Tá? Aquilo que era os seus próprios pensamentos, aquilo que diz respeito aos seus próprios deleites. E é interessante que Tiago diz, olha, vocês não recebeis nada porque não pedis. E quando pedis, não recebeis porque pedis mal, da forma errada. Por quê? Porque aí Tiago começa a descrever o caráter desses irmãos. O que havia no seu coração. O que precisava ser tratado. Tá? Então nós vemos ali guerras e pelejas. Nós, irmãos, quando nós somos chamados por Cristo, não para viver na guerra. Não para viver guerreando uns contra os outros. Pelo contrário, o Espírito Santo, Tiago fala sobre isso, não cuideis que o Espírito Santo que habita em vós tem ciúmes. A Escritura diz isso, é isso que Tiago diz no capítulo 4. Ele lembra os irmãos do que a própria Escritura diz. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Paulo fala isso na sua carta. Então, esses irmãos, eles viviam em guerra, em discussões, viviam em brigas, entendeu? Mas o Espírito Santo não promove isso. Esse não é o padrão estabelecido por Deus. Esse é o padrão mundano e diabólico. E se nós não nos submetermos à vontade de Deus, é por isso que ele vai dizer que nós devemos nos submeter a Deus e rejeitar, resistir ao inimigo e sujeitai-vos a Deus. Quando nós estamos resistindo ao inimigo, nós estamos abrindo mão daquilo que é um padrão mundano e que tem influência maligna. Porque o Espírito Santo não promove guerra, o Espírito Santo não promove ira, o Espírito Santo não promove contenda dentro da igreja. Pelo contrário, o Espírito Santo ele vai nos fortalecer, nos ajudar a animar para viver a essência do Evangelho, que é amor. O Espírito Santo vai promover isso em nós, esta comunhão e esse amor. E esse amor nos fará amar, viver essa comunhão e desejar o bem do próximo, inclusive a salvação. É por isso que, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que acontece no crente cheio do Espírito Santo é ele desejar anunciar o Evangelho, anunciar a salvação. Tá? Então esses irmãos estavam vivendo essa guerra, cada um buscando a satisfação pessoal e ignorando a necessidade do próximo. Aí ele vai falar dos deleites ou dos maus desejos. O verbo usado aí é hedoné, é o mesmo verbo que surgiu o hedonismo, ou seja, a busca desenfreada pelo prazer. E é isso que hoje, inclusive o escritor aqui vai dizer o seguinte, é difícil hoje, por quê? Porque as pessoas elas não querem nada que vai lhe trazer dificuldade, não querem nada que vai lhe trazer desconforto. A pessoa só quer fazer aquilo que lhe apraz.
Aliás, diz o seguinte: você não pode fazer nada, não deve fazer nada que não te dá prazer. É o que o mundo ensina. Você não pode fazer nada que você não queira fazer. Esse é um princípio do hedonismo. Tá? E muitas vezes, na nossa carreira cristã, nós fazemos aquilo que nós não queremos. Por quê? Porque nós visamos agradar não a nós mesmos. O hedonismo visa agradar a si mesmo, a realizar os seus próprios prazeres. Mas quando nós buscamos agradar a Deus, nós esvaziamos de nós mesmos. É por isso que Jesus diz: negue-se a si mesmo, ou seja, deixe de agradar a você, para agradar a Deus. E quando nós vivemos isso, nós estamos resistindo ao diabo. Nós estamos resistindo a essa comunhão com o mundo, a essa amizade com o mundo. E estamos buscando agradar a Deus. Então, nós abrimos mão dos deleites, nós abrimos mão dos próprios prazeres. Aliás, Tiago vai dizer: sois cobiçosos, invejosos. É uma coisa terrível. E o texto da Almeida, Nova Almeida atualizada, vai apresentar lá, quando Tiago ele fala ali do ódio que havia, ele diz que há ódio, há cobiça. Quando ele diz lá que há, no versículo de número 2 aí, né? Há cobiça, há ódio. E aí aparece lá o verbo: matais. Matais. E sois invejosos. Em algumas traduções não aparece ódio, aquela coisa. Mas na atualizada já aparece esse verbo: matais. Matais. Então, o que quer dizer que os irmãos ficavam matando uns aos outros? Não é nada disso. Não havia assassinato. Tá? O verbo matar aí é uma linguagem de metáfora. Tá? É o que Jesus, quando ele falou no Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. E também João repete isso na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. Quando ele fala lá: se você odeia o seu irmão, é homicida. Aquele que odeia seu irmão é homicida. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, versículo 21 e 22, ele vai lembrar o quê? Olha, vocês ouviram o que foi dito? Se alguém for homicida, se alguém fizer isso, vai ser réu de juízo? Não é isso que está escrito lá? Jesus diz: pois eu vos digo, quando você odeia o seu irmão, você também está na mesma situação. Então é equiparado. Então a palavra matar aí, o verbo matar aí, diz respeito a esse ódio que esses irmãos sentiam no seu coração. E havia esse sentimento. E isso é comparado na Bíblia ao mesmo pecado, é como se estivesse matando o irmão. Então, vejam o grau, tá? O grau dessa conduta errada que Tiago está tratando aqui. Tá? Então, Tiago está mostrando que o perfil, o caráter desses irmãos precisava ser mudado. É por isso que a carta de Tiago, ela fala muito sobre o quê? Sobre santidade, é o tema. É o tema que ele visa, ele mostra para esses irmãos que eles precisavam viver a santidade baseada na palavra de Deus. Eles precisavam viver na prática essa santificação. Essa santificação. Então a verdadeira fé cristã nos conduz a essa santidade de vida. É isso que Tiago está dizendo. Então esses irmãos precisavam deixar essas condutas, deixar essas práticas, deixar essa situação. A igreja do Senhor não pode ser um campo de guerra. A igreja do Senhor não pode ser um local onde há cobiça, onde há inveja, sentimento faccioso, divisão daqui, divisão dali, facções. Não, a igreja do Senhor ela é cheia do Espírito, e o Espírito promove união, o Espírito promove comunhão, o amor. Aliás, quando nós olhamos lá para as obras da carne e as obras do Espírito, vamos ver que o fruto do Espírito é paz, não é guerra. Então, o fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito é o quê? Amor e não ódio. Então, nós precisamos resistir ao diabo, porque essas coisas são coisas que vêm com influência maligna.
resistir ao diabo. De que forma? Sujeitando-nos a Deus. Quando nós sujeitamos a Deus, nós obedecemos a sua palavra. Quando nós sujeitamos a Deus, nós estamos debaixo das suas ordens, debaixo da sua palavra. É por isso que Tiago ele diz lá, olha, adúlteros, adúlteras. Tá? Ele usa essa palavra, essa metáfora, dizendo o seguinte, que nós, como o povo hebreu na antiguidade, eles adulteraram contra Deus. Eles afastaram de Deus. Basta ler o capítulo 2, 3 de Jeremias, vamos ver Deus dizendo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter a água. Então Deus ele faz um apelo ao seu povo, volta para mim. Eles haviam deixado, haviam adulterado contra Deus, deixando a Deus, não foram fiéis à aliança que fizeram com Deus. Nós, crentes em Cristo Jesus, nós precisamos mantermos fiéis a esta aliança e não deixarmos o ensinamento da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e ir após o mundo, aos ensinamentos mundanos, aquilo que o inimigo tem a oferecer lá fora. Não. Nós precisamos servir a Deus e sermos fiéis a Ele. Quando nós somos infiéis a Deus, por isso que aparece aqui a palavra na lição, é essa antítese, ou seja, a antítese é quando você usa a figura de linguagem que consiste na exposição de ideias opostas. Por exemplo, o casamento é uma união que deve ser honrada, perfeita, né? E o adultério, né, é uma antítese, ou seja, são duas palavras que têm ideias opostas. Ideias opostas. Então, quando usa aqui a expressão adúlteros, falando da infidelidade ao casamento. Então, da mesma forma que a união entre Cristo e a igreja é simbolizada pelo casamento, da mesma maneira, quando o crente é infiel, ele rompe a sua aliança com Cristo, a infidelidade, o adultério aqui, que é a antítese, né? É o contrário disso, também simboliza essa quebra do pacto. Então, nós não podemos entrar por esse caminho da infidelidade, mas servir ao Senhor, sujeitar a Deus, aos seus mandamentos, à sua palavra. Tá? Dessa forma, o inimigo vai fugir. Então nós vamos resistir. É isso que no terceiro tópico vai dizer aqui. Tiago, ele escreve esta carta. Tá? A ideia de Tiago, ao concluir essa sessão da epístola, é a mesma exortação que fez o apóstolo Pedro, inspirado por Levítico, capítulo 11, versículo 44, capítulo 19, versículo 2 e 20, versículo 7. Resumindo, ele diz lá, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Pedro diz isso na primeira carta, capítulo 1, versículo 15 e 16. Então ele se baseia lá em Levítico, nos textos que nós citamos aqui. Porque lá Deus chama Israel, chama o seu povo e diz, vocês devem ser santos para mim. Eu exijo santidade de vocês. Vocês devem ser um povo santo. Vocês são um povo especial. Vocês devem ser um povo separado. Então Pedro faz uso disso e diz para nós, para a igreja, nós também devemos viver essa santidade. Santificação lá é separação. E santificação, na visão do Antigo Testamento e nas palavras de Pedro e das de Tiago, é sujeitar a Deus. Está debaixo da sua palavra, andar segundo a sua palavra. O crente em Cristo não exige a possibilidade de nós nos santificarmos se nós não andarmos de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então esses irmãos, da mesma forma, por isso que eu falei aqui que eu ia lá no primeiro tópico, quando falou que essa epístola foi dirigida a esses primeiros irmãos, aos cristãos de primeiro momento da história sagrada. Tá? Vai dizer isso lá na introdução e também lá no primeiro tópico. Foi dirigida a esses primeiros irmãos da história. E da mesma forma como Israel saiu do Egito e eles ouvem lá no deserto o seguinte, quando vocês entrarem na terra prometida,
Não esqueçam de viver em santificação para entrar lá. Só entrarão lá aqueles que andarem na minha presença, aqueles que obedecerem. E tanto é que nós sabemos que aqueles que não foram obedientes, eles não conseguiram herdar a terra prometida. Da mesma forma, Tiago diz a esses irmãos, olha, irmãos, nós somos a igreja do Senhor e nós precisamos viver a santificação, a santidade, andarmos debaixo da orientação da vontade de Deus. Tiago apresenta essa receita. Nós, quando nós resistimos o inimigo, quando nós estamos sujeitos a Deus. É por isso que ele diz lá, sujeitai-vos, pois, a Deus, o versículo de número 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós, irmãos, nós estamos resistindo ao diabo quando nós estamos sujeitos a Deus. Quando nós obedecemos a Deus. Quando nós andamos nessa submissão. Quando nós estamos debaixo da orientação da sua palavra. Porque o inimigo diz, faça guerra. O Senhor Jesus diz, viva a paz. O inimigo diz, odeie o seu irmão. O Senhor Jesus diz, ame. Aliás, ele diz isso, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. João capítulo 3, versículo 35. Então, o inimigo diz, tenha inveja. Jesus, ele, pelo contrário, Jesus ele diz, alegrai-vos com aquilo que o seu irmão tem. Alegrai-vos, nós devemos viver essa alegria uns com os outros, entendeu? O desejo de possuir o que é do outro. Não, Jesus manda dividir com o outro, tá? É diferente. Então nós devemos sujeitar a vontade do Senhor e dessa forma nós estaremos rejeitando aquilo que o inimigo quer que nós façamos, tá? E aí nós temos essa promessa. Nós temos essa promessa. E que promessa que é? Sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu acho interessante essa expressão, fugirá de vós. Não está escrito que ele desistirá de vós. Não é nada disso. Está escrito que ele fugirá. Por quê? Porque a palavra resistir não é só segurar firme, não é só aguentar. A palavra resistir também é revidar. A palavra resistir quer dizer você também retrucar a altura. A palavra resistir quer dizer o seguinte, é quando você é atacado e você também ataca. Então, de que forma nós resistimos ao diabo? Quando nós colocamos em prática a verdadeira fé cristã. Quando nós colocamos em prática a santidade cristã. Quando nós aplicamos em nós a palavra de Deus. Nós estamos resistindo ao diabo. E o diabo não tem que fazer outra coisa senão fugir. Sair em disparada. Foi isso que Jesus fez. Quando Jesus resistiu ao diabo lá na tentação. Tá? O inimigo diz, faça isso. Ele diz, não, está escrito. Eu estou debaixo da submissão a Deus. E ele resistiu ao diabo obedecendo a Deus. Tá, amor? Então, desta forma, nós também precisamos resistir ao inimigo, estando sujeitos a Deus, sendo obedientes a Deus. Que Deus em Cristo nos fortaleça e nos dê graça suficiente para vencermos, para resistirmos e vencermos a cada dia o inimigo. Deus te abençoe, continue ligadinho aqui no canal do Pastor Edivaldo. É sempre um prazer poder me dirigir ou nos dirigir a todos vocês. Deus abençoe. A paz do Senhor.